Oi, meu nome é Fernanda Israel Pio, eu sou mestra e agora doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília e sou pesquisadora da Cátedra Unesco Arcai. Eu fui uma das indicadas ao Prêmio Filósofas promovido pela ANPOF e pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um pouquinho da minha pesquisa. A minha dissertação é intitulada O que essa mulher está fazendo aqui? Alceste no discurso de Fedro do Banquete Platônico, e foi orientada pelo professor Gabriele Cornélio. O Banquete de Platão traz uma série de discursos sobre Eros. Cada um deles tem uma perspectiva diferente, mas de alguma maneira é conectada. E esses discursos vão falar, além de falar sobre a divindade, vão falar sobre a experiência humana do amor, ou do desejo, como preferirem. O discurso que eu trabalho é o primeiro do Banquete. Ele não é um discurso muito trabalhado, que é o de Fedro. E ele vai dizer que Eros é o deus mais antigo e que por esse motivo é o que traz os maiores benefícios. E aí ele vai eleger como o maior benefício de todos morrer por quem se ama. E no contexto desse desenvolvimento da reflexão dele, ele vai trazer 3 exemplos de 3 amantes: Alceste, Orfeu e Aquiles. Alceste é uma mulher que morre para que o marido possa viver e os deuses a recompensam com o retorno do Hades. Orfeu, no entanto, para driblar isso que seria o maior representação do amor, que é morrer pelo outro, para driblar isso ele tentou entrar no Hades, encantando todos com a sua música e resgatar Eurídice. E por esse motivo, por não ter tido coragem de morrer por Eurídice, ele foi punido e não recuperou a amada. E por último, Fedro fala de Aquiles. E Aquiles morre para vingar Patroclo. E Patroclo já estava morto. Então isso é uma diferenciação entre a morte de Alceste e de Aquiles. E Aquiles é grandemente recompensado. Ele vai para a Ilha dos Bem-Aventurados, que é uma recompensa maior do que só voltar do Hades. A pesquisa toda partiu de um estranhamento, quase que uma angústia que eu tive com essa comparação de Alceste e Aquiles. E eu percebi que essa angústia também estava nos comentadores, mas com uma outra pegada, porque os comentadores achavam muito estranho aparecer uma mulher no contexto de uma fala que era muito marcada pela coragem e que é marcada por um homoerotismo masculino muito forte. Então, o que eu quero responder, o que eu me propus a responder na minha pesquisa foi o que essa mulher está fazendo aqui, que está no título. E o que me ajudou a responder essa pergunta foi a utilização de instrumentais de estudos de gênero contemporâneos. E mais especificamente do artigo da Joan Scott, de 86, Gênero como uma categoria útil de análise histórica. O que difere a minha pesquisa de outras abordagens do discurso de Fedro e talvez até do Banquete é a utilização de recursos de teoria de gênero para ler melhor o texto antigo. É claro que eu não abro mão de uma leitura da tradição e da utilização de outros instrumentais, mas para lidar com a questão de gênero e sexualidade, eu me senti muito respaldada pelos estudos de gênero no sentido de trazerem instrumentais para lidar com as questões. Estruturalmente, a minha dissertação se divide em 3 capítulos. O primeiro é denominado Questões interpretativas preliminares ao estudo do Banquete de Platão. E lá eu apresento um breve resumo do Banquete e analiso algumas questões, como as questões temporais expressas no prólogo, que tem uma série de camadas, né? Um personagem contou para outro personagem essa história. E eu também abordei a questão da relação do diálogo platônico com um evento histórico, que teria sido o Banquete de Agatão, de uma maneira muito breve. E, por último, eu tratei da ordenação do corpus platônico e a relação interna entre os discursos. Então, uma observação com relação à tradição interpretativa do Banquete foi feita nesse primeiro capítulo, para me localizar também no meu enfoque. No segundo capítulo, que é intitulado Comentário ao Discurso de Fedro no Banquete de Platão, eu faço uma tradução passo a passo do discurso de Fedro, e é uma tradução comentada, que eu já vou
levantando questões que vão ser retomadas no terceiro capítulo, intitulado Da Relevância do Tratamento da Dimensão de Gênero no Banquete. É nesse ponto que eu vou desenvolver, aplicar os instrumentais que me pareceram mais adequados para tratar da questão de gênero e sexualidade do banquete. Então aí eu vou lidar muito com a questão da pederastia, de como a tradição tem lidado com a inserção de Alceste, muitas vezes trazendo projeções do que a gente acredita hoje, ou do que esses autores acreditam com relação à posição da mulher na sociedade. Há uma projeção para o texto antigo, então Alceste acaba se tornando uma personagem muito estranha, inserida ali naquele contexto. E aí eu vou tentar entender esse estranhamento e propor uma interpretação do discurso de Fedro que agregue essa dimensão do gênero como uma categoria útil de análise. O que eu pude concluir com a minha pesquisa é que a tradição interpretativa do banquete carece de instrumentais de questões de gênero e sexualidade e acaba incorrendo em anacronismos descontrolados e projetando conceitos nossos para o mundo antigo. Há na interpretação da presença de Alceste um espanto muito grande por ser uma mulher numa posição de destaque no banquete, que é um diálogo notadamente inclinado para um erotismo entre homens. Há também uma confusão muito grande com relação à pederastia e a percepção das posições de atividade e passividade dentro de um contexto pederástico, que acaba sendo projetado também para Alceste, que não necessariamente está inserida no contexto da pederastia, no contexto da fala. Alguns comentadores, por exemplo, vão dizer que ela deveria estar numa posição passiva e não ativa no relacionamento com o marido, e ela tá numa posição ativa no discurso de Fedro justamente porque é ela que morre para que o marido viva, né? Ela que executa essa ação que é a maior manifestação do amor, segundo Fedro. Com relação às diferentes honras atribuídas a Alceste e a Aquiles, chegamos à conclusão de que Alceste não poderia competir com Aquiles, porque ela é impedida por algo que é insuperável, que é a superioridade dentro do discurso de Fedro da posição do Herômenos diante de um sacrifício. Fedro, sem dúvida, ele vai lançar mão de inserções e referências a questões de gênero desde o início do discurso. Com a inserção de Alceste, além de fortalecer o elogio a Eros, Fedro reescreve uma compreensão de gênero ao separar a virtude da coragem de um contexto puramente masculino, colocando Alceste como um grande exemplo de coragem, né? Então, Fedro vai romper com essa cadência que acontecia desde o início do discurso, trazendo uma mulher. Então, ao mesmo tempo, ele amplia o elogio a Eros e incluindo as mulheres, e fazendo esse choque, né, entre a construção toda do argumento, da coragem ligada a uma masculinidade, um contexto puramente masculino, inserindo uma mulher como um exemplo dessa coragem. Por fim, o que dá significado às relações de poder no final do discurso de Fedro é algo relacionado a aspectos normativos circunscritos por algumas determinações de gênero, como, por exemplo, a possibilidade de participar ou não de uma relação pederástica. Então, Alceste jamais poderia lograr as mesmas honras de Aquiles, pois ela é uma mulher. E a narrativa, ela conduz o pensamento para uma conclusão que parece não depender de determinações convencionais, mas de determinações naturais, porque vai relacionar esse sistema de conduta e recompensa à divindade. E ela, de fato, reflete percepções sociais e políticas, né? Então não se trata de uma questão natural. Se essa questão que é tida como natural e ligada aos deuses, ela reflete questões sociais e políticas sobre o que é natural para uma mulher e o que é natural para um homem.
ou o que é natural para um erasta, que é o mais velho numa relação pederástica, e o que é natural para o erômenos, que é o mais jovem. Assim, a divindade, no caso Eros, é utilizada no estabelecimento dessa norma de conduta, essa norma social, que é naturalizada. E por ser divina, ela é de alguma forma apartada ou de natureza superior às determinações humanas. É uma espécie de argumento de autoridade. Resta claro que o gênero é, no discurso de Fedro e no banquete, uma forma de revelar relações de poder que são de outras maneiras ocultadas dentro do tecido social. No final das contas, uma leitura que contemple essa dimensão de gênero pode contribuir para questões pontuais, mas também para uma leitura global do banquete. Bem, essa foi uma síntese da minha dissertação. E se você chegou até aqui, pode se interessar pelo texto completo, que está no repositório da Biblioteca Central da UNB e pode ser acessado virtualmente. Eu convido também para conhecerem outro projeto do qual eu participo, que é o podcast Arcai, que é promovido pela Cátedra Unesco Arcai. Cada semana lançamos um episódio diferente sobre uma personagem do mundo antigo, entrevistando algum pesquisador da área dos estudos clássicos. Obrigada pela atenção e vida longa e próspera à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas.